Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos entender o que é o Ibovespa, né? Para você que já conhece e sabe o que é, né? A gente vai destrinchar um pouquinho mais, falar de setores e o que a gente pode se beneficiar, né? Da concentração, inclusive vamos fazer algumas críticas, né? Mas antes disso, se inscreve no canal, assim a gente pode continuar com esse conteúdo gratuito e curta o vídeo se ele for relevante para você. Bom, vamos lá pessoal. Índice Ibovespa, né? A todo momento a gente vê sobre ele, né? No Jornal Nacional, o índice Bovespa valorizou tantos por cento, né? O que quer dizer isso, né? Bom, para quem não sabe, o índice Bovespa é nosso principal índice de referência do mercado acionário brasileiro, né? Ele é composto de 93 ações, ou seja, nem todas aquelas ações negociadas na bolsa, né, mais de 400 tickers, estão no índice Bovespa. Apenas essas 93 empresas que atendem alguns critérios que a própria B3 define, né? Então são padrões ali, né, que a empresa, os tickers, têm que cumprir para poder fazer parte do índice Bovespa, né? Citando aqui um deles, por exemplo, né, índice de negociabilidade. Existem critérios ali rigorosos definidos no manual, né, que competem quanto a preço e volume negociado, né? Existe uma seleção dos ativos, né? Por exemplo, um outro critério, penny stocks, né, aquelas ações que estão abaixo de R$ 1, né, não podem participar do índice Bovespa se assim elas ficarem sendo cotadas, né, por um período de tempo, né. Outros critérios, IPOs, né, não entram diretamente no índice Bovespa, né, exceto exceções, por exemplo, como é o caso da maquininha de cartão do Santander, né, a GetNet, que entrou, né, a partir do seu spin-off do Santander, saiu do Santander, virou ação negociada em bolsa. Como o Santander estava no Ibovespa, essa é uma exceção, ficou ali por um período no Ibovespa. Existe uma série de outros critérios, né? Não é o objetivo desse vídeo detalhar quais são eles, né? Mas é importante a gente entender que essas 93 ações elas têm uma vantagem das demais, né? Tem alguns fundos de investimento que só podem, por exemplo, investir em ações que estão negociadas no Ibovespa. Bom, mas aí tem um porém, né? A hora que a gente só considera 93 ações, né, como uma referência do mercado acionário como um todo, a gente está deixando passar muita coisa, né? E também, né, a hora que a gente toma como referência a bolsa para saber se o Brasil está indo bem, essas 93 empresas não refletem necessariamente, né, as condições de renda, de emprego, né, condições de bem-estar social, né? Então a gente tem que fazer essas considerações e eu vou um pouco mais além. E aí, quando a gente está falando só de 93 ações, né, além dele não refletir exatamente as condições, seja de desenvolvimento humano, seja de PIB, seja de desemprego, seja de renda da população, a gente está deixando passar uma série de coisas, né? Ele é extremamente concentrado em alguns setores, né? A própria B3 divide em 10 subsetores, né? Dentre os quais financeiros, por exemplo, temos os bancos, seguradoras que compõem esse índice, né? Petróleo e biocombustíveis, e aí Petrobras é o primeiro nome, né, que nos vem à cabeça. Siderurgia e mineração, por exemplo, com Vale, Gerdau, CSN e assim por diante, né? Utilidade pública, que engloba ali as empresas de saneamento, energia e outros 6 subsetores, né? E vale destacar, né, e é o tema aqui do nosso vídeo hoje do canal, é a concentração desse índice Bovespa em 93 ações e especialmente em 3 desses 10 subsetores que a gente falou. Quais seriam, né, esses 3 subsetores que a gente destacou? Materiais básicos, e aí a gente está falando especialmente de Vale e Suzano, por exemplo, petróleo e biocombustíveis, e aí o grande nome de fato é a Petrobras, e o setor financeiro. No setor financeiro, né, temos 3 grandes nomes aí. A gente está falando de Bradesco, a gente está falando de Itaú e a gente está falando de B3. Esses 3 papéis juntos, né, eles têm 13% do índice Bovespa, né? Ou seja, uma concentração muito grande por setor. Em materiais básicos, né, o primeiro setor que a gente falou, a gente está falando de Suzano e de Vale, né? Só a Vale tem 15%. Se você somar Suzano, aproximadamente mais 17%. E aí vamos para o terceiro setor, né? Petróleo e biocombustíveis. Petrobras, só ela com 11%. Nisso a gente já está falando de 41% do índice Bovespa. Ou seja, 6 ações são 41% do Ibovespa. Então a próxima vez que a gente ouvir no Jornal Nacional, índice Bovespa subiu tantos por cento, caiu tantos por cento, a gente está falando, a grosso modo, né, dessas 6 empresas. 41% do índice Bovespa está concentrado nessas 6 empresas. Então muito cuidado quando a gente toma
Ibovespa como referência. Dá para a gente encarar de uma outra forma também a concentração do Ibovespa, né? A hora que a gente pega 10 papéis, eles respondem por 50% do índice Ibovespa. Ou seja, se a gente considerar que esses 10 papéis refletem 50% do índice Ibovespa, em um dia de alta, né, muito provavelmente esses 10 papéis performaram bem, né, dado o peso e a concentração entre 93 ativos que compõem o índice, só que 10 deles têm 50%. E é para isso que eu faço também uma análise semanal, né, uma análise técnica semanal aqui no canal desses 10 papéis. Por quê? O objetivo é entender, né, uma tendência de mercado, papel a papel e, consequentemente, do índice Bovespa, para saber, né, como que a gente pode alocar da melhor forma o patrimônio, né, alocar nossos investimentos de uma forma mais segura ou mais arriscada, dependendo do cenário, né, porque uma vez que a gente sabe que o Ibovespa, por exemplo, está em tendência de queda, esses 10 papéis estão performando mal, muito provavelmente esse mau humor do mercado, né, vai refletir para os outros 83 papéis da lista e talvez, né, para os demais papéis negociados em bolsa. Então, essa análise técnica semanal é muito importante com esse intuito, né, entender qual o sentimento de mercado para aquela semana e faço isso de forma recorrente, né. Então, um exemplo, né, a gente tem que entender o mercado de valores, né, bolsa de valores, como sendo uma cesta grande de dinheiro, né, e esse dinheiro fica transacionando entre alguns ativos. Então, vamos pegar o exemplo da JBS, por exemplo, né, que subiu bem em 21, né, que foi um ano de forma geral negativo para a bolsa, né, a gente poderia trazer isso olhando a concentração do Ibovespa e entender que se JBS está performando bem e os outros ativos estão caindo muito, né, tem esse fluxo de dinheiro migrando para a JBS. E aí a gente começa a fazer algumas projeções futuras, né, obviamente sem tentar prever futuro, mas mais numa linha de racionalidade, de probabilidade, né, qual seria a tendência do mercado, né? Se JBS já subiu muito e tem ações descontadas, será que não é um momento de realização de lucro de JBS e migração para outros ativos descontados, né? Então é importante fazer essa leitura de mercado para entender de repente, né? Se JBS sobe muito, você poderia eventualmente alocar em bancos, né, que tem peso relevante no Ibovespa e, do meu ponto de vista, eles seguem historicamente descontados, né? Então, pensando nessa cesta restrita de capital, muitas vezes a gente consegue se beneficiar dessa concentração, né, de ativos do Ibovespa e conseguir ou tentar alocar da melhor forma possível, né? Vale fazer um disclaimer que não é uma recomendação de investimento, não é recomendação de long e short, é apenas uma forma que a gente pode analisar o Ibovespa e aplicar nosso capital, aplicar nossos investimentos. Espero que você tenha entendido o que é o Ibovespa, né? Que você tenha entendido a concentração dos setores e o que a gente quer passar com isso, né? A forma de analisar isso eventualmente semanalmente ou na alocação, né? Será que minha carteira de longo prazo está correlacionada com o Ibovespa? Está descorrelacionada? Eu vou me beneficiar disso num cenário positivo para o Brasil? Será que eu estou tomando muito risco se o cenário ficar adverso aqui, o cenário local, né? Então é importante entender os pesos do Ibovespa, por isso que a gente faz a análise semanal para tentar ajudar os investidores de uma forma geral e por isso que a gente tem as séries também da Levante, né, para a gente discutir e tentar alocar da melhor forma possível o capital dos clientes. Essa é a mensagem que eu queria passar hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar se esse conteúdo foi relevante para você. Obrigado, até o próximo vídeo.